Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É bom sentir a presença de Deus, né? Aleluia. Sentir a presença de Deus tremendo, adorando a Deus. Primeira, todos encontraram? Samuel capítulo 17. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos aqui. No 17, eu vou começar pelo 31, que diz assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 49, eu termino a leitura, diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Esse é um texto muito conhecido, texto a qual o povo de Deus estava sendo afrontado por Golias, um gigante. E esse gigante, ele se levanta contra os exércitos de Saul, os filisteus, e durante uma semana ele começa a afrontar, dizendo que não tinha ninguém do exército do povo de Deus para enfrentá-lo. Um gigante diante de um exército, a ponto de Saul oferecer uma recompensa para alguém que se colocasse na posição para enfrentar o gigante. Davi, ele tendo ouvido essa situação, ele estava indo levar comida para os seus irmãos, ele, ainda que pequeno, ainda que ruivo, não tinha estatura, não tinha corpo de lutador, de guerreiro, ele resolveu se colocar à disposição. Não pela recompensa, mas sim pela vontade de servir a Deus. O interessante, é o que me chama a atenção, é que o Saul, quando Davi se alista, oferece as suas armaduras, a espada, e a primeiro sentido Davi até tenta, porém ele vê que não servia nele, porque ele era diferente, porque ele servia um Deus que ia diante dele. E muitas vezes, querido, as nossas lutas, os nossos gigantes, os nossos medos, eles são tão grandes que faz nos esquecer do tamanho do nosso Deus, do tamanho daquele que guerreia por nós, no tamanho daquele que muitas vezes diz assim, ó: eu pelejarei por vós e vós calareis. Eu abro a porta que ninguém abre, eu fecho a porta que ninguém fecha. Eu tenho poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o Deus que nós servimos. E o interessante é que muitas vezes somos julgados, assim como Davi foi julgado. Foi julgado, você vai vir contra mim. E ele falou assim, eu vou contra si. Mas eu não vou com as mesmas armas, eu vou em nome do Senhor Jesus. E o que mais me chama a atenção é que Deus, ele sempre trabalha longe da lógica humana. Longe da lógica humana é você abrir o mar vermelho para o seu povo passar. Só que a ciência, ela quer comprovar que era um braço do mar e que em determinado tempo aquele mar baixava, então era possível passar
com a água até o nível do pé. Só que o que é impossível, que eles não conseguem explicar, é como que a água no nível do pé mata um exército inteiro afogado. Esse é o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eles, de uma forma ou de outra, eles sempre vão querer contrapor a Bíblia, e o problema é que a Bíblia, ela não tem erro, ela não tem como ser contra-argumentada, porque ela foi inspirada por Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que Davi, ele pega uma funda, coloca a mão no alforje, e ali pega 3 pedras, e ele gira, 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 e acerta na fronte, na testa do gigante. E pela ciência, querido, e pela exata, por tudo que é inexplicável, uma vez que você recebe uma pancada na frente, você vai cair de costa. E a Bíblia vai dizer que ele caiu com o rosto em terra. Em outras palavras, é Deus falando assim, ó, se você dá o primeiro passo, que eu vou te guiando no meio dessa luta. E se possível for, quando você precisar da minha mão, a minha mão vai estar lá, nem que seja para bater na nuca do gigante e ele cair diante de você, querido. Porque não tem uma explicação humana para um texto assim, mas talvez foi o erro do escritor. Não. Não tem erro, a Bíblia não tem erro. É Deus dizendo assim, ó, você dá o primeiro passo e eu vou te guiando. É Deus falando assim, ó, se levantar contra você por um caminho, por 7 vai ter que voltar. Por quê, pastor? Porque se você for no seu nome, no nome de outra pessoa não dá certo. Mas o nome do Senhor dos Exércitos, a vitória é certa. A vitória é certa. Basta nós acreditarmos e confiarmos nele. Pode parecer que muitas vezes, querido, sai fora do controle. Perdemos o senso da fé. Mas a fé é exatamente isso. É você não ver e crer que vai acontecer. E quando foge da possibilidade humana, aí é que eu gosto. Que aí entra na mão daquele que nunca perdeu uma batalha. Naquele que nunca perdeu uma guerra. Muitas vezes foge do controle, muitas vezes nós olhamos e falamos, orei e perdi essa batalha. Aí o Senhor dos Exércitos entra e traz a vitória. Amém? Receba essa palavra e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.